A paz do Senhor, irmãos. Que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter você conosco aqui na nossa escola bíblica online. E hoje com uma voz um pouco diferente, né? Com esta gripe, rouquidão, a gente, pastor de igreja, prega e estamos aí. Mas vamos fazendo nossa aula, eu tenho certeza que vai ser bênção de Deus para a sua vida. A lição de número 3, que será ministrada dia 17 de julho de 2022, ela vai trazer o seguinte tema: a sutileza da imoralidade sexual, certo? A sutileza da imoralidade sexual. Nós já temos falado a respeito de sutileza, que é essa forma mansa, essa forma que vem entrando aos poucos. E hoje nós vamos falar da imoralidade. A palavra imoral quer dizer contra a moral. Qual é a moral aceitável no mundo até anos atrás? É a moral judaica cristã, ou seja, a moral que vem da Bíblia, que vem do Deus dos judeus, que vem do Cristo da igreja cristã, certo? Que são a mesma pessoa dentro da Trindade, que veio trazendo para a igreja esta forma de crer e de viver. Então criou-se uma moral baseada nos princípios divinos. Então é isso que nós vamos ver. A imoralidade, a contramoral cristã que está entrando a respeito da sexualidade. O nosso texto áureo encontra-se em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, que diz assim: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. A verdade prática nos ensina assim: as Escrituras condenam toda forma de prática sexual fora da esfera do casamento. Ou seja, a visão cristã é que o sexo é bom, o sexo é necessário, o sexo é um presente de Deus, mas dentro do casamento. Tá? Nós, seres humanos, somos seres sexuais, nós temos impulsos, né? Nós temos, o Senhor, o próprio Deus, colocou em nós esses desejos, esses pensamentos, vontades sexuais, mas para ser dentro do casamento, certo? Tudo aquilo que acontece fora do casamento ou acontece fora de uma normalidade bíblica, nós vamos entender que é pecado e nós vamos ver nos nossos próximos tópicos. O nosso primeiro tópico ele vai dizer assim: revolução sexual. E nós vamos falar sobre um novo paradigma para a sexualidade e sobre quebra de um tabu. Veja bem, toda a sexualidade humana, ela baseia-se em informações que nós temos da Bíblia. Se você for lá para Gênesis capítulo 1, versículo 28, você vai ver que o Senhor vai instituir o sexo, vai constituir a união entre homem e mulher antes da queda. E a Bíblia vai dizer que o Senhor olhou e viu que isso era bom. Ou seja, o sexo dentro do casamento, dentro dos padrões bíblicos de vivência, de convivência, ele não é pecado. Ele não exprime essa ideia de pecado. Por quê? Porque ele foi algo constituído por Deus, abençoado pelo Senhor. É algo que o próprio Senhor preparou para o homem desfrutar. Agora, o que vai acontecendo? Aos poucos, a humanidade, devido à sua necessidade cada vez maior de prazer, de extrapolar barreiras, ele vai quebrando os paradigmas. O que é paradigma? É um exemplo, é um modelo. Nós estamos falando aqui do modelo judaico-cristão, do paradigma bíblico para a vida do homem que deseja viver em sociedade, viver um casamento feliz, do homem que deseja viver de uma forma que glorifique ao Senhor. Então, desta maneira, o Senhor vai estabelecer um padrão.
qual é o padrão de casamento, de vida sexual? Primeiro, o sexo só acontece depois do casamento. Não existe experimentar, não existe tirar uma lasquinha, não existe. Casamento, o sexo vem depois do casamento. E qual é o casamento bíblico? Primeiro, monogâmico. Um homem, certo? E uma mulher que se unem no casamento, um para o outro, não tem uma terceira pessoa. Depois, heterossexual. Hétero, diferentes, certo? Pessoas de diferentes sexos, masculino e feminino. Esse é o padrão. E terceiro, indivisível. O casamento não tolera divórcio. Nós vamos falar nas nossas próximas lições sobre a banalização do divórcio, certo? Divórcio tornando algo comum. Mas nós precisamos entender que o casamento bíblico, o padrão é exatamente isso. Sexo depois do casamento, casamento monogâmico, casamento heterossexual e indivisível. Essas são as bases do casamento judaico-cristão, do padrão que foi instituído desde as épocas de Moisés e vem se trabalhando até os dias de hoje. Então, nós temos que compreender isso. Só que qual o problema? O problema é que, a partir da década de 60, de 1960, e isso o pastor José Gonçalves vai deixar muito claro aqui, com o advento da mídia, né, que seria a televisão na época, né, já tinha as novelas de rádio, e vem surgindo o que eles vão chamar de porno chanchada, que são como se fossem esquetes com um teor mais liberal, começo de nudez, começa a ser extrapolado os limites. E veja bem, o ser humano é atraído pelo belo. Então, qual foi a ideia? Qual é a ideia? Eles vão colocando homens e mulheres cada vez menos vestidos, em atos cada vez mais libidinosos, e o ser humano vai olhando e vai se acostumando com isso. Então, a partir da década de 60, com o advento da televisão, que a televisão explodiu no mundo, com daí as tecnologias, quando começou os grandes movimentos hippie, né, de liberação sexual, né, depois o feminismo tomou um vulto muito grande, as ideias sobre sexualidade foram mudando. E cada vez mais, dentro da televisão, teatro, música, você vai vendo o quê? A erotização, certo? Tudo tendo uma conotação erótica, né? Danças cada vez mais sensuais, roupas cada vez menores. E aqueles que primam por um padrão bíblico cristão, eles vão sendo taxados como retrógrados, eles vão sendo taxados como pessoas que não têm, né, a cabeça aberta para o mundo, e na verdade nós não temos. Nós temos uma cabeça aberta para Cristo, porque a nossa cabeça é Cristo. O corpo anda na terra, mas a cabeça está no céu. Então não tem como a cabeça se misturar com as coisas da terra. Então veja bem, esta ideia desse liberalismo, ele vai influenciando até mesmo dentro das nossas igrejas, certo? Dentro do relacionamento da igreja. Nós temos visto coisas horríveis acontecendo, né? Músicas mundanas, comportamentos mundanos dentro da igreja, e isso tudo é influência. Eu tenho um menino de 14 anos, tá? E o que acontece? De vez em quando ele sai com umas dancinhas, coisa que para eles são normal, certo? Que é coisa que vê TikTok, que vê nesse tipo de mídia, que aqui em casa até a gente vai cortando. Por quê? Porque isso vai influenciando. A princípio, não é nada maléfico, mas ele vai trazendo outras coisas. Eu lembro que eu era muito jovem e nós vimos o primeiro beijo homossexual. Teve o primeiro beijo homossexual dentro da televisão brasileira. Foi um escândalo, foi horrível, e pá,
todo mundo se indignou e hoje é a coisa mais comum, certo? Eu não tenho, cada um toca a sua vida como quer. Mas veja bem, nós olhamos, nós assistimos, né, e muitas vezes, nós chegamos ao ponto de torcer para que as pessoas que têm essa prática de vida, eles venham até ter sucesso, porque eles são os mais bonzinhos, são as pessoas mais engraçadas. Os paradigmas, os modelos que o cristianismo estabeleceu estão sendo o quê? Banalizados, estão sendo deturpados. E isto vai contra a moral cristã, se tornando uma imoralidade contra a moral comum. Ah, irmão Emerson, mas a cultura cristã tem 2000 anos, e o mundo tem muito mais que isso. Já existia uma cultura antes, sim. Existia uma cultura do pecado, mas a cultura cristã é a cultura que traz uma nova visão sobre o ser humano e vem trazendo um padrão, o padrão de Deus para a vida e principalmente o relacionamento matrimonial e sexual do ser humano. No nosso segundo tópico, o tema é o seguinte: as principais distorções da sexualidade sadia. E nós vamos falar de 3: fornicação, adultério e homossexualidade, certo? Homossexualidade. Vamos lá. Em tese, o que é fornicação? É o relacionamento sexual entre solteiros. Entre solteiros. Eu quero aconselhar você a conhecer melhor um pastor, um ministério, que é o pastor Edwin Cole. Ele é o autor desse livro aqui, Homem ao Máximo. E esse livro, ele vai gerar, né, cursos, tudo. Se você quiser procurar, ele é da Universidade da Família, tá? E por que eu quero aconselhar você esse livro? O pastor Edwin Cole, na década de 70, no final da década de 70, ou seja, logo no boom dessa revolução sexual, ele foi levantado por Deus para trazer a ideia de hombridade. Tudo isso que nós estamos ouvindo hoje a respeito de hombridade, pastores falando muito, pastor Edwin Cole vai falar. Ele vai escrever este livro, chamado Homem ao Máximo. O que esse livro vai fazer, certo? Ele vai tratar as questões do homem, certo? Do homem como sendo ser criado por Deus e com um propósito. E um dos grandes embates do pastor Edwin Cole é exatamente as questões sexuais do homem. Por quê? Todo homem é tendencioso à pornografia, à prostituição, porque é um mau desígnio que há no coração do homem e uma imposição da sociedade. Então, o pastor Edwin Cole vai trabalhar com muita seriedade dentro desse livro. Daí vai ter outros, Coragem, Homem de Verdade, né? Ele tem uma série de livros que são fantásticas, né? Que todo homem deveria ter. Para quê? Para nós compreendermos, primeiro, a questão da fornicação. Fornicação é sexo entre solteiros. Isto quer dizer que não é porque você não é casado que você pode praticar sexo livremente. Na nossa geração, né, nós estamos vendo o quê? Cada vez menor a idade da iniciação sexual. Por quê? Porque a televisão, as mídias propagam esta ideia de que o sexo é algo que todos podem fazer a qualquer momento. Veja bem, se você pega e liga a televisão, eu já não assisto televisão aberta faz muito tempo, mas você liga qualquer programa de auditório, você vai ver crianças com roupas mínimas, dançando danças eróticas, danças sexuais. Isso vai despertando nas crianças o quê? O desejo pelaquilo que eles não podem obter no momento. Tá? Nós vemos crianças que estão o quê? Se adultizando cada vez mais cedo, e eles vão tendo esse despertar
do sexo ainda muito novo. Aqui em casa nós somos meio radicalzão com algumas coisas. E algo que nós nunca deixamos que os nossos filhos tivessem, né? A Radassa, que está com 19 para 20 anos, nem o Exas, que está com 14 para 15 anos, que tivesse aquela brincadeirinha de namoradinho. E a gente escuta muito isso dentro da igreja. Ah, quem que é tua namoradinha? Criança de 3, 4, 6 anos, certo? E vira. Irmãos, parece um negócio bobo, mas isso vai despertando na cabeça da criança pensamentos, desejos. Quando ela chega no princípio da sua adolescência, que é um momento crítico para filho de crente, para filho de não crente, todas essas mudanças hormonais de pensamento, isso já está incutido na cabeça da criança. E ela com 10, 11 anos, ela já começa a ter suas primeiras experiências com um namoradinho, e é um beijo, e tudo isso vai se encaminhando. Então, como que nós precisamos compreender? Primeiro, a fornicação é todo ato sexual fora do casamento. Todo ato sexual cometido por jovens, solteiros. E aí nós vamos ver, certo, que o Senhor ele barra isso. Porque o sexo foi feito para indivíduos adultos e casados. E isto tem causado o quê? Gravidez precoce, crianças com má formação, certo? Tem destruído a vida, sonhos e projetos. Não é somente a questão do sexo, mas são as consequências do sexo. Nós temos encontrado muitas mães solteiras, muito novas, certo? Os pais muitas vezes nem sabem, ou quando sabem, pela questão da idade, eles não tomam a responsabilidade sobre si. Então, o sexo, a fornicação, ela faz o quê? Ela faz com que esta criança, esse jovem, esse adolescente, ele venha se inflamar, gerar desejo pelo próximo, e isso vai sendo uma corrente, porque ele não tem maturidade para segurar o relacionamento. Daí tem um, tem dois, tem três, e vira aquela enxurrada de relações sem compromisso. O sexo, ele foi feito para quê? Para que homem e mulher se unissem em uma só carne. Tá entendendo? O corpo do homem e da mulher, eles se amoldam perfeitamente para que haja a condição do sexo. Agora, a criança, o jovem adolescente, ele não tem maturidade para entender esta ideia de relacionamento duradouro. Por isso que nós batemos. A fornicação, ela é pecado. A fornicação, às vezes, não vem somente na questão de relacionamento direto com o homem ou com a mulher, certo? Com uma segunda pessoa. Às vezes pode ser o sexo individual, que é a questão da masturbação, que hoje, irmãos, é muito comum, até indicado e aconselhado por psicólogos, endemoniados com certeza. Por quê? Porque o que é a masturbação? É o sexo solitário. Você vai pegar, né, você vai assistir alguma coisa erótica, alguma coisa pornográfica, e isto vai trazer para a mente desejos, e você não tendo uma pessoa para você aliviar essa tensão sexual, você vai se masturbar, tanto a masturbação masculina, que é algo mais comum, como a masturbação feminina, que é algo que vem crescendo muito, vai acontecer. Por quê? E por que masturbação é pecado se não tem outra pessoa? Porque ninguém se masturba lendo o Salmo 23. Ninguém se masturba pensando numa paisagem, pensando nas águas do mar. Tá? Então a masturbação, ela vai trazer essa ideia do corpo, do desejo, do pensamento de algo que está acontecendo. Então isto é pecado, porque você está desvalorizando, certo, aquilo que Deus fez. A questão do adultério vai na mesma linha. O adultério é uma ofensa diante de Deus, de tal maneira que Deus trata o adultério como sendo também, certo, a adoração, a idolatria aos outros deuses. Nós precisamos compreender
que a relação homem-mulher é uma relação sagrada. O casamento, ele é sagrado. O casamento foi instituído antes da queda. E a concepção de Deus é que esta união é boa. E o Senhor viu que era bom e abençoou esta união. Então, o casamento, ele é algo instituído pelo Senhor que precisa ser mantido na sua santidade. O escritor aos Hebreus vai dizer que bem-aventurado, feliz é o leito sem mácula. Ou seja, algo que não tenha defeito. Nós precisamos entender o que é o divórcio. É relacionamento sexual entre casados. O Senhor te deu uma esposa, te deu um marido para quê? Para que você se satisfaça com ele, para que você se satisfaça com ela. E por que muitas vezes não há satisfação dentro do relacionamento, dentro do casamento? É porque as pessoas, eles não conseguem se satisfazer primeiro consigo mesmo. Os grandes problemas das pessoas da traição, certo? Que nós vamos vendo, gabinete pastoral conversando, são pessoas que não estão satisfeitas com ela e vão buscar satisfação em outras pessoas, certo? Não só na parte de sexo, na parte de trabalho, na parte de relacionamento. A partir do momento que existe uma saciedade plena dentro de mim, dentro do meu relacionamento, o que vai acontecer? Eu vou conseguir manter o meu casamento feliz e em fidelidade. O divórcio vem quando eu olho para o que não devo, busco o que não devo, certo? Então, o adultério vem quando eu não me satisfaço com aquilo que Deus me deu, certo? Que é aquilo que Deus me deu. E a mulher, o marido que o Senhor nos dá, é para quê? Para nós vivermos com ele. E eu vou dizer para você, é muito mais fácil você procurar satisfação em terceiros do que você preparar a satisfação dentro do teu lar. Por quê? Porque sexo não é o ato de ir para a cama. Sexo tem a ver num grande contexto de amor, de carinho, cumplicidade, é todo um preparar. E muitas vezes, o que o homem e a mulher pensam? Que é só ir para a cama. E aí que o sexo fica banalizado. Por quê? Porque quando você vai numa prostituta, quando você está flertando com alguém, isso tudo gera empolgação. Aí o sexo vai funcionar. Então, quando nós trouxermos isso para nosso relacionamento, a nossa vida será muito mais feliz. Essa empolgação, esse desejo, esse se descobrir e se realizar um no outro. O adultério é exatamente isso. Esta falta de satisfação que você vai procurando em um, em dois, em três, essa válvula de escape que nunca vai resolver a sua vida. Então, a Bíblia deixa muito clara que nós precisamos fugir desta situação, porque o adultério não faz parte de um projeto de Deus. E o terceiro ponto que nós vamos falar sobre sexualidade é a respeito do homossexualismo, certo? Que neste caso, o pastor José Gonçalves usa o termo homossexualidade, ou seja, a prática de uma vida homossexual. Irmãos, preste bem no que eu vou te falar. O Senhor Deus, ele faz tudo perfeito. O corpo do homem e da mulher, eles se completam, certo? Eles se completam. E isto é maravilhoso diante de Deus. Agora, veja bem, o corpo de um homem, homem com homem, mulher com mulher, não existe completude. A ideia do sexo dentro do casamento é que os dois se tornem um, certo? Uma só pessoa. E isso só acontece dentro do sexo, que vai gerando intimidade, cumplicidade, e todo ser vai se tornando um. O homossexualismo, ele é pecado dentro da Bíblia.
Nós não aceitamos a homossexualidade, nós não aceitamos. Nós amamos a pessoa, ajudamos, oramos, cuidamos da pessoa que está sofrendo com a homossexualidade. E hoje é o que mais acontece. Se você não apoia, se você não declara seu apoio, o que acontece? Você é taxado como homofóbico, retrógrado, mas nós não somos assim. Eu nunca vi, eu já vi homossexuais entrando nas nossas igrejas, né? Nós costumamos ensinar o nosso povo a não discriminar, a abraçar, a chamar para perto. Nós apoiamos a pessoa, nós não apoiamos o pecado, porque na nossa compreensão, um homem nasce homem, uma mulher nasce mulher, e existem situações sociais, familiares, que podem levá-lo à homossexualidade, mas ele não traz essa carga genética, porque o Deus que nos criou, ele não erra. A Bíblia vai dizer que macho e fêmea o Senhor os fez. E o nosso último tópico, o tema é o seguinte: o padrão bíblico para a sexualidade sadia. Primeiro, sexo atende uma necessidade da criação. Como eu já falei, nós somos seres sexuais. Eu não creio que nós servimos um Deus sádico, que colocou desejos, colocou órgãos sexuais, colocou uma mente que gosta do sexo, porque uma mente normal, ela gosta do sexo, que o Senhor colocou isso para que nós não pudéssemos praticar dentro das suas normas, tá? Então, seria muito sádico do Senhor te dar uma esposa ou um marido para você poder fazer sexo só para procriação. Não, o sexo é para nossa satisfação, para que a minha esposa possamos ter satisfação. E até é provado e comprovado cientificamente que o sexo ele faz parte do metabolismo humano, da nossa sociedade. O sexo faz bem não somente para o corpo, mas também para a nossa mente, certo? O casal precisa ter uma vida sexual que seja ativa e regular. O padrão de Deus é exatamente isso, que nós venhamos crescer e nos multiplicar, que nós venhamos desfrutar desse presente que Deus nos deu dentro dos padrões bíblicos, certo? Um casamento heterossexual, monogâmico, como nós já falamos lá, e é preciso que haja prazer, mutualidade, é necessário que haja companheirismo dentro do sexo. E o sexo, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que o homem, com que a mulher, ele possa se focar no projeto de Deus, que é o crescimento, que é a estabilidade emocional, para poder desempenhar as suas diversas atividades da vida. Então, quando nós olhamos na questão do sexo, o sexo ele foi feito para quê? Para que um homem e uma mulher dentro do casamento, veja, um casamento heterossexual, não homossexual, ele possa trazer completude, para que eles se completem entre si, para quê? Para viver uma vida sadia. E como nós vamos lidar com as situações que vêm? E nós temos muitos problemas. Mulheres que são infelizes nos seus relacionamentos, homens que não se satisfazem com a sua esposa. Como que nós trabalhamos isto? Primeiro, mostrando para essas pessoas a importância que tem de valorizar o seu relacionamento, a esposa que Deus te deu. Pode ser que a esposa que Deus te deu não tenha a mesma constituição física do casamento, certo? Mas você tem que olhar que você também, nós mudamos, certo? Eu já pesei 72 quilos, né? Era só queixo, nariz e olho, e orelha, era só o que tinha. E testa, né? Que testa tem bastante. Então, nós vamos mudando durante o tempo. E sexo tem muito menos a ver
com aparência física, tem mais a ver com uma disposição de se relacionar, conversar, mutualidade, certo? Companheirismo, intimidade, porque sexo e intimidade são diferentes. Sexo é aquilo que você pratica, intimidade é aquilo que você constrói durante os anos. E isso é extremamente importante dentro da relação do matrimônio. Então, quando nós estamos no gabinete pastoral e nós vamos tratar muitas vezes dessas situações, nós vamos falar isso, a questão de se entregar um ao outro, de viver uma vida plena um com o outro, de intimidade, certo? Intimidade é muito mais do que praticar sexo. É uma vida que você está presente no outro e o outro presente em você, de tal maneira que quando você chega no momento do sexo, o sexo é bom. Não por causa da constituição física, porque, vou ser bem sincero, para você praticar o sexo, não é necessário um físico perfeito. É necessário que haja os órgãos sexuais, isso, tá? Então, mas o que faz um sexo bom? O seu relacionamento, a sua intimidade, tá? E muitas vezes é isso que falta para muitos casais. Se a questão da aparência física fosse tão importante, os atores famosos do Brasil, de Hollywood, eles não viviam trocando de marido e mulher, porque normalmente seus corpos são perfeitos para a televisão, certo? São perfeitos. E isso, irmãos, que nós precisamos compreender. O relacionamento sexual dentro do casamento, ele vai trazer o quê? Uma barreira contra o pecado. O pecado que está instaurado no mundo. Então, eu quero deixar para você, antes de nós encerrarmos essa aula, olhe para a Bíblia Sagrada, olhe para os padrões da Bíblia, olhe para aquilo que o Senhor quer de nós. Ele não quer que nós sejamos celibatários, porque Ele nos deu o casamento e dentro do casamento Ele nos deu a oportunidade de sermos felizes com a mulher da nossa mocidade, como disse Salomão, tá? Deus te abençoe e eu te espero na próxima aula.